Os prosélitos pró-arma afirmam que a população estando armada, né, e aí essa defesa ela é ampla, né, seria ali um armamento praticamente restrito, né, todos podem ter arma. Estando a população armada, o país estaria livre de um governo autoritário. Seria impossível termos um governo autoritário, uma vez que a população se defenderia, iria para as ruas. Né? Eu fico imaginando, bom, a população teria mais armas que as próprias forças armadas do Estado? Creio que não, né? Então, se as forças armadas estiverem contra o governo, este não conseguirá ser autoritário de forma alguma, com ou sem população armada. Porque as próprias forças armadas do Estado conseguirão impedir isso. E se for o contrário? E se as forças armadas estiverem do lado desse governo? E a população igualmente armada exigindo liberdade, exigindo democracia, exigindo eleições, etc. O que poderá acontecer? Né? Então poderá acontecer uma guerra, evidentemente, porque a população não terá munição e armas suficiente para combater as próprias forças armadas de um país. Eu não estou aqui me referindo ao Brasil, tá? Eu estou falando de uma forma genérica de todos os países. Então, os países que conseguem ter, os governantes que conseguem implantar ditaduras em seus governos, de um modo geral, eles têm as forças armadas ao seu lado. Do contrário, não é possível, isso é muito fácil. Não consegue, né? Agora, eu não diria uma ditadura ferrenha e etc e tal. Mas você pode ter a sua liberdade e os seus direitos ali cerceados, né? E, sobretudo, a manutenção de privilégios se você manter essa população semi-analfabeta, essa população sem formação intelectual. Isso é evidente. Isso não tem como você negar. Então, ali você faz uma formação capenga e você poderá ali dominar aquela população facilmente, né? Eu acabei de ler a PEC 32, né, a PEC da Reforma Administrativa, e isso fica muito claro, né? Todo texto que você vai ler de lei, ele é muito rebuscado, ele está ali todo e é cheio de pegadinhas ali, etc e tal. Por quê? Para pegar os leigos, lógico. Porque um cara muito bem formado, ele lê aquele texto e compreende todas as suas entrelinhas. Para uma pessoa comum fica difícil. Eu reli e li o texto 5 vezes. Bom, você é analfabeto, é um burro. Bom, sou mesmo. Fazer o quê? Né? Eu não nego essa questão. Não é? O problema não é ser eu ser, né? Será que a maioria da população não está comigo? Né? Ou seja, será que a maioria da população não tem a mesma condição que eu? Essa dificuldade que eu? De duas, uma. A melhor proposta seria você formar todos, você tornar todos bem letrados. Seria esse o ideal. E aí você garantiria a liberdade de fato de todos. E falando em liberdade, vamos deixar claro aqui, trata-se de uma liberdade dentro de uma sociedade livre e democrática. Numa sociedade livre e democrática, a sua liberdade ela não é total. Só tem liberdade total nas tiranias das ditaduras se você estiver do lado do ditador. Né?
Do contrário, não existe em sociedade democrática. A minha liberdade ela é limitada pela liberdade do outro e vice-versa, né? Então, o primeiro passo seria você tornar todos letrados e ele teria essa liberdade. O segundo passo, é aí que eu já não recomendo tanto, seria você simplificar ao máximo esses textos, porque aí ficaria fácil para todos lerem. Todos liam, todos leem e todos compreendem. Essa é uma medida que eu acho a pior. Bom, agora é bom lembrar, e não se trata desse governo, porque aí quem assistir esse vídeo vai achar que eu estou falando desse governo. Não, eu não sei se há continuidade nesse governo, se há intenção. Aparentemente sim, mas eu não vou fazer essa afirmação. Mas nos governos anteriores, os professores eram proibidos, por exemplo, de corrigir um aluno quando ele falasse errado, entre aspas, aí, etc. Então, abre aspas. Falar errado não existe na visão, a visão que tinha nos governos anteriores. Ou seja, a fala ela está sempre certa, só que ela está de acordo ali com a comunidade que a pessoa viveu, a cultura, etc. e tal. Eu diria que é falta de cultura, mas tudo bem, né? Então ele estaria ali. Então, quem fala errado não é nenhum problema. Eu até concordo que talvez isso não seja problema para a pessoa falar dentro da comunidade ali, etc. e tal. No entanto, a sala de aula é um local solene, então a formalidade ali eu acho que deveria prevalecer. Então, dentro da sala de aula, o professor dizer, você está falando errado aqui, né? Então, que se deixe claro que é aqui. Aqui na sala de aula você fala formalmente e escreve formalmente. Por quê? Porque aqui, nesse espaço, você está para aprender a linguagem formal, né? No seu dia a dia não há problema, mas aqui é a linguagem formal. Porque quando você for ler um texto oficial, ele vai estar nessa linguagem. Quando você for ler uma sentença, enfim, qualquer documento oficial, a linguagem será essa aqui. Então você precisa aprender. A que você já sabe naturalmente, que você aprendeu por convivência, não muda. Dessa forma, sim, a gente conseguiria evitar esse problema aí de sermos aí enganados com esses textos. Eu não estou dizendo aqui que alguém está sendo enganado com o texto da PEC 32, não, da reforma administrativa, não. Pelo contrário, ela tem ali muitos pontos positivos. O problema naquela PEC, aqui eu estou falando exclusivamente da PEC, é que ela não ataca diretamente os privilégios. Isso é fato, né? Mas melhor essa do que nada, né? Tá bom, que seja essa, tá? Mas eu estou falando de uma forma genérica de todos os textos, oficiais que você vai ler. Então, se todos os textos oficiais trazem essa linguagem, que para o senso comum é rebuscada e é de difícil compreensão, que todos tenham acesso a esse tipo de leitura, que todos aprendam isso na escola, é o que eu defendo. Porque aí sim a gente manteria a liberdade, a democracia. Aí a gente conseguiria. É a maneira mais eficiente de mantermos. Porque na base da força, na base da arma, a gente vai conseguir mesmo mortes. Ok? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e dê aquele like no vídeo.